Estamos no ar para mais um Beats Podcast. Seja muito bem-vindo e bem-vinda. Hoje eu tô com a Kelly Monteiro, da Fabritech. Muito obrigado, Kelly, pela presença. Seja bem-vinda. Eu que agradeço e fiquei honrada, me senti honrada por esse convite e vim de coração aberto. Gosto muito de participar. Bacana. A gente tem uma pergunta clássica aqui no podcast, que é: quem é a Kelly na fila do pão? Se apresenta para a galera. Olha, a Kelly na fila do pão. A Kelly é uma mulher desbravadora, vamos dizer, né? Eu sempre tive talento para artes, né? E desde muito cedo desenhava, vendia meus desenhos na escola e também cantava, sempre fui da área da música também. E sempre me destaquei por essa criatividade, por essa facilidade de me expressar com a arte. Não tão extrovertida quanto esperavam que eu fosse. Uhum. Sim, sempre mais contida, mas quando fazia ali minhas coisas, né, desde pequena até hoje é assim, é que quando a gente cresce, a gente aprende a lidar, né? Então eu sempre fui essa pessoa criativa, aquela pessoa que era procurada. Você tem uma ideia para a gente fazer? E aí eu dava a ideia. E na faculdade foi a mesma coisa. Fiz marketing e também fiz publicidade, né, que é comunicação social. Uhum. E trabalhei bastante nessa área de agência, de empresa, sempre ou numa empresa ou na minha própria agência. Nunca parava assim de atender e de ter ali meus clientes que sempre me pediam: faz isso para mim, resolve isso para mim e tal. Uma das primeiras pessoas na minha região fui eu, que comecei a fazer gestão de rede social. Eu fazia ali lá em 2017, 16, 17, eu já estava fazendo gestão de rede social. Fazia para algumas farmácias lá da cidade, fazia promoções e eu comecei a entender bem antes. Acredito que lá, não vou saber dizer, mas quase aí uns 20 anos, bem quando começou o Facebook, eu entendi o que era aquele lance de relacionamento que a rede social trazia. Uhum. E aí eu comecei a adicionar muitas pessoas, porque eu entendia que quanto mais pessoas eu adicionava, mais fácil eu conseguia vender as coisas que eu vendia, o meu serviço, as coisas que eu queria. Na época, às vezes, eu fazia show assim também. E aí fui adicionando, e aos poucos isso foi se tornando... também as pessoas começaram a notar, né, que eu estava fazendo aquilo ali. E aí me pediam: divulga isso para mim, me ajuda a divulgar, me ajuda a fazer meu Instagram. Não era o Instagram, era o Facebook. Ajuda meu Facebook crescer, como que eu faço, não sei o quê. Então fui uma das primeiras ali, né, na cidade que começou com essa coisa de gestão de rede social, que era só o Facebook. Aí depois que o Instagram começou a ficar mais forte, aí começou também a ter essa situação de Instagram também. Legal. E pode perguntar. E você nasceu onde? Nasci em Limeira. Nasci e cresci em Limeira. Bacana. E aí você estudou lá em Limeira e tal? Sim. E aí, lá em Limeira, o que você fez de faculdade? Onde que era a faculdade? Eu fiz na Uninter, fiz a distância, a primeira que foi marketing, e depois eu fiz publicidade e propaganda, né, comunicação social, fiz na Anhanguera. Bacana. E sempre também ali me destacando, e professores e tal, me indicando para cliente, para serviço, né, para trabalho, assim. E foi bem bacana, assim. Dali eu já fui fazendo outras coisas, já fui agregando mais, porque quando você entra, o normal é as pessoas entrarem na faculdade e não entender muito bem como funciona essa questão de design, de arte, Uhum. né? Mas eu ali já estava por dentro, eu já atuava na área, né? Então, para mim, aquilo era tranquilo, era fácil. Uhum. Então, eu fui fazendo e aos poucos as portas foram se abrindo para mim, fui participando de outras
frentes de trabalho, programa de TV na faculdade também, fizemos um clipe, fizemos um curta-metragem. Então, foi assim, várias experiências bem bacanas e que contribuíram. Depois quando eu concluí tudo, eu fui apresentei um programa de rádio, de web TV, já apresentei um programa de esportes também. Então, tudo porque tudo aquilo ali contribuiu para que eu fosse caminhando, né? Aprendendo. E nunca chegava um desafio, eu falava, pera, deixa eu ver como que eu vou fazer, mas eu consigo. Uhum. E fazia, sempre fazia. Legal. E da faculdade você já foi direto empreender? Sim, foi direto. Eu já empreendia e por isso eu fui fazer. Aí eu falei, bom, já que eu tô nessa área, eu vou estudar nessa área também, para que eu possa atender melhor e, quem sabe, oferecer mais coisas. E aí começou a aparecer essas oportunidades para entrar em empresa, né? Que até então não era muito o meu foco. Uhum. Mas aí começou a aparecer e eu gostei também, porque o empresarial, ele é mais focado. Uhum. Né? Quando você está na agência, então como você tem muita conta, muita gente para atender, várias coisas para você, artes diferentes, vídeo, mídias e tal, você acaba se perdendo um pouco daquilo que você queria fazer como arte, vamos dizer assim, né? De ver a coisa crescer. Agora, a empresa já é diferente, já te dá a oportunidade de você fazer, criar uma campanha X ou Y, criar lá peça, vídeo, tal, interação e pesquisa, e você acompanha tudo aquilo. Uhum. Então, isso é bem bacana. E você vê o resultado depois. Então, isso também é bem legal. A agência acaba fazendo uma parte do todo, né? E Exato. aí você não tem uma visão, às vezes, integral do que do que aconteceu? Você fica assim, e daí? Será que o pessoal da vendas lá atendeu de fato? Aumentou de fato as vendas? Será que não? Será que realmente é a forma que foi posicionado? N coisas. Pode ser uma prateleira, pode ser uma embalagem, pode ser uma vitrine. Será que isso refletiu de fato alguma coisa? Como você não está lá dentro, você não consegue saber, né? Não que não seja efetivo e não tenha como saber. Aí tem. Mas o normal é que você fica meio ali no escuro, né? Sim. Você fica se baseando ali por alguma pessoa que vem e te dá um feedback e às vezes não é confiável, né? E você falou que empreendeu antes da faculdade. O que você começou a fazer antes da faculdade? Qual que era a empresa? Qual que era o negócio? Eu já fazia essas coisas de artes. Já fazia arte de... Para rede social? Não para rede social só, né? Na época eu já fazia cartão de visita, flyer, banner, essas coisas. Adesivo de carro, fazia... Eu cheguei a adesivar, cheguei a fazer a plotagem eu mesma, adesivar o carro e tal, medir, assim, peça por peça, olha, aqui vou pôr um amarelo, aí ia lá, cortava, punha, então eu já cheguei a fazer, eu vou fazer porque eu quero saber como que fica. E é difícil, né? Dá muita bolha, né? Você tem que secadorzinho, soprador, né? Mas foi, viu? Foi, tirava e colocava, mas ficou bom, não ficou ruim não. Teve uma vez que a gente foi para um cliente a fazer uma feira, e aí não fui eu, foi o Júnior que trabalha aqui. E aí ficou assim, 48 do segundo tempo, o adesivo ficou pronto, e aí o cara foi lá em São Paulo, era a feira lá na Expo Imigrantes e tal, e... O cara foi e colou o adesivo, né? Um adesivo enorme, assim, colou tal, começou a acertar tal. Aí o Júnior olhou e falou, cara, tá de ponta cabeça. Nossa! Não dava pra imprimir outro. E aí o cara, com uma habilidade absurda, assim, ele conseguiu tirar o adesivo inteiro, sem rasgar nada, virou e colou e não ficou uma bolha. É habilidade. Esse cara, a gente apelidou ele de Stallone, porque ele usava um óculos assim, sabe, do Stallone. Sim. Só que ele era bem magrelo, assim, de Stallone ele só tinha um óculos. Essa que é a parte legal, né, chamar de Stallone, né? Mas o cara era assim, uma habilidade dele era um gênio no que ele fazia, assim. Exatamente, e parece simples, né? Não, quem vê de fora pensa que é simples, não é.
Eu me lembro que eu transpirava assim, mas eu falei, não, eu vou fazer e eu vou fazer. Uhum. E consegui. O primeiro, acho que o primeiro ou segundo cliente, quando eu comecei, foi uma escola. E aí a escola tinha uns painéis assim na fachada, uns painéisinhos pequenos assim. E eu peguei o cliente, era tipo, eu peguei meio que de freela, aí fiz as artes e tal, mandando para imprimir e tal. Aí o cliente falou, eu cheguei lá um dia e falei, meu, esses painéis estão aqui ainda, né? Deviam ter sido instalados, né? Porque eles aqui não vão gerar matrícula nenhuma e tal. Ah, mas eu não tô achando alguém para instalar e tal. Falei, você tem uma escada aí? Ah, tenho. Falei, então daqui essa lona. E eu tenho medo de altura. Nossa! Cara, e de baixo, assim, você olha para baixo, de baixo para cima não era tão alto. Mas de cima para baixo... A perna tremia. Só que eu falei que eu ia fazer e fiz. Foi e fez. Aí puxei, deixei esticadinho. Tinha uns que ficaram meio tortos, assim, mas fiz. Mas valeu, né? Pra nunca mais, né? Eu não vou fazer mais isso, não. Não, imagino, não, com certeza. É a mesma situação que eu do adesivo. Eu falei, não, nossa, que nervoso que eu passei, que como transpirava, como queimava o sol. Não, falei, não vou mais, nunca mais. E você cantava também? Cantava, que você de vez cantava? em quando ainda canto ainda. Ah, é? É tipo, hoje eu faço pra me distrair, pra curtir. Chega uma época que eu não sei, como você, né, o pessoal às vezes vê, eu não tenho muita vontade de ficar saindo para muita coisa, para agitação, então, aí, só que a gente tem aquela necessidade de socializar, né? Uhum. E aí eu descobri, foi recentemente, foi esse ano até, uma amiga que faz isso, né, trabalha fazendo um barzinho, ela falou assim, você não consegue, né, fazer para mim? Uma churrascaria e tal. Eu falei, nossa, gente, eu não lembro mais nem as músicas, eu não sei. Não, vai lá, você consegue. E não é que eu consegui, e tipo assim, eu saí realizada. Falei, nossa, que gostoso, parece que eu fiz... Sabe quando você corre assim, que você chega no final e você fica com aquela sensação, aquela endorfina no corpo, assim? Falei, que delícia! Não, vou voltar a fazer alguma coisa ou outra. E aí ela começou a passar, de vez em quando, o que sobrava dela, ela passava para mim. Então eu tô indo assim, devagarinho, de vez em quando faço uma coisinha assim que me deixa ali com aquela sensaçãozinha gostosa, sabe? Ai, socializei, cantei, fui ali, tá tranquilo. Acho que deve ser igual fazer palestra, talvez. Você vai fazer palestra, às vezes eu vou em, sabe, escola, curso técnico, e aí você pega a molecada no começo, assim, ninguém tá prestando atenção. Aí a hora que você começa a falar e tal, falar uma linguagem mais simples, chamar atenção, e a galera começa a se conectar, eu sempre estouro o tempo. E aí tem essa sensação, né? Eu acho que é uma conexão que a gente cria com as pessoas, né? Porque o ser humano é sociável, né? Você tem que ter esse relacionamento, e não só ali, né? O núcleo família, alguns amigos e tal. Às vezes a gente tem ali alguma coisa lá dentro que a gente precisa passar, né? Eu sempre fui apaixonado por arte também, então eu entrei comecei a trabalhar com 13 anos, numa lista telefônica. Ai, que legal. Fazendo cobrança, eu virei designer. Na época era arte finalista, não era designer. Sim, eu também fui arte finalista nessa época aí. E aí, eu sempre gostei muito de música, muito de arte visual. Então, quadros, momentos ali da história da arte, enfim. Sempre gostei muito de arte. De arte. E aí, eu acho que o artista ali, né? A pessoa que tem esse... Longe de mim, não sou artista igual grande artista, sensibilidade, tá? Né? Mas você tem uma sensibilidade, você meio que se alimenta do contato com as pessoas, né? Isso. Então, acho que isso, para mim, faz muito bem também. Sim. Tá passando alguma coisa produtiva que as pessoas vão conseguir usar e tudo mais. Exatamente. Eu tinha uma professora na faculdade que ela falava isso. Ela falava que essa sensibilidade não é todas as pessoas que têm, né? E que a gente tem porque a gente precisa doar, né? E na época eu ainda estava mais ativa. Aí, por fim, passei um bom tempo assim mais parada e você até esquece o efeito que isso causa, né? Aí, quando você se dá conta de
quanto é bom você passar uma energia boa para as pessoas, porque é isso, né? É energia, né? Então, você passa uma energia ali cantando, falando, dançando, que seja, mas é a arte que faz essa energia chegar nas outras pessoas. Né? Legal. É meio que um vetor para isso, né? Sim. Eu entrevistei o Derico, sabe, do Jô Soares, que era do quinteto, do sexteto. Sim. E aí ele me falou, cara, quando às vezes eu tava meio me sentindo para baixo e tal, eu parava o carro numa praça e desci, só atravessava a praça. E as pessoas me cumprimentavam, ô, Derico, assisti lá, putz, você toca bem, não sei o quê. Aí ele falou, eu voltava pro carro, já voltava bem, assim. Que é essa troca de energia. Olha que legal. Eu vejo isso muito como uma característica de quem tem essa sensibilidade para a arte, de fato. Com certeza, não? É visível, né, que a gente tem essa necessidade e que essa necessidade nos preencha também, né? Se eu quer me deixar triste, é me deixar sozinho e... Tipo, é bom ficar sozinho, é bom você refletir e tal. Sim. Eu gosto de ter esses momentos, mas você ficar muito tempo sem conversar com ninguém, sem trocar energia. Olha, para você falar, para você ver, né? Eu fiz magistério. Primeiro, fiz o ensino fundamental, lá na época era até 8ª série, né? Não era 9º, igual é agora. E fiz magistério. E aí eu fui dar aula para crianças do maternal. E eu não consegui ficar porque eu não falava. Eu não tinha isso, eu tinha que só cuidar das crianças, eles não trocavam nada comigo. Então isso foi me deixando ruim, mal assim comigo mesma. E eu ficava assim, às vezes até com dor de garganta, porque eu queria, sabe, conversar, falar alguma coisa. E eu não sou falante, não sou assim, aquela pessoa que fala. Mas aí você falando isso agora me despertou essa memória, que eu vivi isso. Então eu não consegui. E eu amava, sempre amei muito criança. Eu tenho um filho e para mim, nossa, brincava, sentava, fazia as coisas junto. Mas essa coisa da criança pequenininha que não conversa ali e não me dava nada em troca, foi bem difícil. Foi uma situação assim de falar, nossa, eu queria alguma coisa, eu queria conversar com alguém. Eu senti solidão a primeira vez quando eu morei um tempinho na Alemanha. E eu cheguei, fui para casa do meu primo e meu primo tinha uma viagem marcada. E ele foi, e eu fiquei lá. Aí fui no mercado, não falava alemão, né? Sim. Sei algumas coisas, assim, bem básico do básico. E aí fui no supermercado e eu tentava puxar assunto com a tiazinha que tava comprando alguma coisa. Tudo bem, boa tarde, vou tentar. Aí, tipo... O pessoal olhava assim, falei... E é uma outra cultura, né? Não vai dar para morar aqui, não. Nossa, imagino, não deve ser fácil essa experiência. Eu não passei por essa experiência ainda, de estar em um outro país com uma língua totalmente diferente e ainda que a gente não tenha, né, o costume. Uma coisa é um inglês, né? Outra coisa é um alemão, que é bem diferente, né, do que a gente tem costume. Mas eu me comunicava, assim, aí eu aprendi bastante na época, né, alemão. A minha mãe fala alemão também, mas eu não vivi, meu pai e minha mãe são separados e eu vivi mais tempo com meu pai. Então eu acabei não pegando. Meu pai é filho de alemão e não fala alemão. Não praticava. É uma vergonha, né, mas beleza. Entendi. E aí só que eu sempre me comunico, tipo, viajar. Uma vez, quando eu tava voltando, tava fazendo uma viagem internacional e tava voltando, aí tinha um chinês do meu lado. Aí o chinês pegou e falou, em chinês. Nossa, aí ferrou, né? Não consegui entender, Nossa! Não entendia nem a respiração dele. Puxa vida! Aí ele fez um desenho tipo dele, ele desenhou e fez assim, eu, e aí ele fez um desenho com uma pessoa dando a mão pra ele. Tipo, era igualzinho. Aí eu falei, tipo, seu irmão? Aí eu peguei, tipo, o que ele queria? Ele queria ajuda pra achar a saída do aeroporto pra encontrar o irmão dele. Nossa! E eu entendi pelo desenho. Você conseguiu entender. Aí eu peguei na mão dele e falei, ali, ó, vi um cara igualzinho ele. Falei, aquele ali. Foi muito engraçado. Que legal!
Nossa, então você foi um bom intérprete também, né, do desenho, porque às vezes a gente fica brincando como chama aquele joguinho que a gente faz desenho? Mímica, né? E aí... É forca, né? Forca, é. E às vezes a gente fica lá horas e você não consegue adivinhar, então você foi bem. O chinês desenhava bem também. Então tá explicado. Viu? E como que você começou, como que você entrou no universo de agência? Você começou lá na faculdade, já fazer... Isso. A parte de arte, colar adesivo. E então, chegou um ponto, Adriano, que eu falei assim, eu preciso evoluir. Eu não quero ser arte finalista para o resto da vida, né? E foi uma das coisas que também me levou a fazer a faculdade, né? E tentar me profissionalizar. E aí eu fui estudar também tráfego pago. O pessoal falava, sabe? Porque você... tá sempre na internet, por que você não estuda isso? Ou põe as coisas no Google, não sei o que e tal. Aí fui estudar isso aí. Então, estudei e tal, e aí eu comecei a me oferecer para trabalhar, né, para algumas pessoas e tal. Até que um professor da faculdade, na época, ele tinha uma amizade com uma empresa de energia solar. E o rapaz estava precisando de alguém que fosse fazer a gestão de tráfego para ele e cuidar do marketing lá, que até então ele não tinha marketing. Ele gastava, na época, coisa de, tipo, 15 mil por mês só no Google. Mas, assim, resultados ele fazia... Vou falar assim, da linguagem que a gente fala em Limeira, ele fazia da orelha, né? Ele fazia ali de qualquer jeito. Então, ele ia lá e colocava o dinheiro e criava a campanha. Aí eu fui e comecei a trabalhar para ele lá. E aí eu fiquei, acho que foi um ano, que era tipo como um caráter de estágio foi. Eu fiquei quase um ano para ele lá, consegui reduzir os gastos dele, tipo de 15 mil para 4 mil na época, para ter mais resultado do que ele tinha. E ele cadastrava representantes no Brasil todo para revender, né, os painéis de energia solar e ensinava, dava um curso, né, para que as pessoas pudessem saber como que instalava e tal, como funcionava, que era novo também. Essa tecnologia era bem nova na época. E ali eu consegui despontar bastante, né? Virou para mim um case praticamente, porque de 15 mil você trazer a empresa ali para 4 mil, menos até. Então foi assim um grande resultado, né? Na ocasião. Hoje a gente sabe que depois de todo o advento da pandemia e tudo mais, o tráfego está cada vez mais disputado, né? Cada vez mais caro. Também. Cada vez mais caro, até porque todo mundo está fazendo, né? E o nosso cliente não está querendo ver também nossa publicidade, né? Então, vai chegar um ponto que talvez o tráfego pago morra, né? Isso também a gente tem que ter em mente aí. E aí fui. Aí dessa empresa eu fui trabalhar em Americana, trabalhei como assessora de imprensa, mas também já fazia alguma coisa de tráfego ali também. Então eu sempre ficava assim, fazia uma coisa, acho que multifacetas, né? Faz uma coisa, vai bem, daí faz outra, começa a ir bem também. E ali eu fui fazendo mais essa parte de assessoria de imprensa, comunicação, enviar matéria para SBT, para Globo, essas coisas assim. Então, a gente fazia bastante esse tipo de coisa. E foi indo. Aí, depois voltei para minha cidade para trabalhar lá tem muita joia, né? É uma cidade que o polo comercial dela, vamos dizer assim, é a bijuteria, né? A joia, a semi-joia. Hoje nem tá tanto mais, mas já foi mais forte. E na época daí eu voltei para Limeira e também continuei na mesma função. Tráfego pago, tráfego de rede social, cadastrando representantes para a empresa, aumentando ali o número de revendedores e tal. Então, sempre caminhando nessa linha aí. Bacana.
E tudo isso, e a Bravo? Como é que a Bravo surgiu? Eu levava, o nome Bravo, ele surgiu bem depois. Lá atrás era filosofia visual. Ah, legal. Era filosofia visual. Aí chegou uma hora que eu achei que precisava amadurecer esse nome. Uhum. Aí eu falei, bom, eu vou pensar num nome legal. E eu sou muito ligada em como fala? Em histórias nórdicas e tal. Uhum. Então eu falei, cara, tava assistindo assim, nossa, olha só que legal, ele é bravo, valente, né? E aí eu fui lá e falei, não, vou trocar tudo. Aí troquei, aí arrumei uma sócia, a gente começou a fazer bastante coisa. Aí ela vendia e eu criava, daí nós contratamos também designer e tal, tráfego pago também, e foi crescendo, foi crescendo. E eu acho que em menos de um ano, a gente estava já com uns 15 clientes assim fixos para fazer ali rede social, campanha e tudo que tinha que ser feito. Até que, deixa eu lembrar, até que eu comecei a querer ver que às vezes, né, a sociedade às vezes dá uns probleminhas, né? Aí eu comecei a perceber, falei, olha, eu vou focar em outra coisa, de outra forma, e comecei a migrar. Então, porque eu nunca fui muito apegada em nada. Sempre fui assim, tipo, legal, gostei, só que não quero mais isso. Não é mais isso. Aí, tal, ela ficou com a parte dela lá, eu segui com a minha e fui fazer outra coisa. Legal. E você falou que gosta de histórias nórdicas? Sim, adoro. Qual história que você mais gosta? Olha, uma das que, lógico, talvez você deve conhecer, né? É dos Vikings, né? Recentemente não. Na época eu estava assistindo muito ali Vikings, né? O Ragnar. Da série do Netflix e tal. Que também tem, né? Os contos nórdicos ali com esses personagens, né? E bárbaros e N situações. Sempre esteve muito comigo, sabe? Desde criança gostava dessa coisa de viking, de sereia, de valquírias e não sei o quê. Então ficava, sabe, sempre assim. Então quando lá na frente eu vi essa série, né, despertou novamente aquela paixão por essa cultura nórdica, vamos dizer legal. assim. A minha mãe chama Brunhild. Que é a principal valquíria que levava os guerreiros mortos em batalha para Valhalla. Que legal, nossa, muito legal. Aí eu tenho uma tatuagem na perna que é o Falknut, que é aqueles 3 triângulos. Sei. Que simboliza o encontro do divino e simboliza esse ato, né, de levar o guerreiro morto em batalha para Valhalla. E acho, assim, uma das coisas que mexe muito comigo na cultura nórdica é essa questão da honradez, né? Da palavra. Eu acredito que muitos dos guerreiros antigos fossem bárbaros ou talvez até nossos ancestrais aqui no Brasil, vamos dizer assim, né? Também tinham, mas não tem registro, então a gente não sabe. Mas eu acho muito bacana essa coisa assim, às vezes se aliava com os inimigos para poder conquistar uma terra que eles queriam, né? Se deixaram de lado ali as suas vidas simples de fazenda, de roça, para se tornar o guerreiro e lutar por aquilo que eles queriam e desejavam, né? Que eram as terras e tudo mais, conquistar, né? E nunca foi só por uma forma, a gente pensa, né? Só por uma forma de barbarismo, de matar e matança, mas sempre com esse intuito, né? De avançar, de conquistar território, para continuar plantando, para continuar tendo ali sua cultura e tudo mais. Eu acho essas coisas assim que me deixa... Cativa. Que me cativa. Eu tenho a percepção, assim, que eram 2 universos totalmente diferentes. Então, enquanto parte da Europa, que já tinha sido cristianizada, né? Sim. A maioria tinha virado cristão. E o cristão, ele morria, ele tinha
ele tinha medo da morte, porque a morte era o julgamento. Isso. E esse julgamento levaria ele ou para o céu ou para o inferno, ou para o purgatório. Sim. Enquanto o nórdico, não. Se ele morresse de doença e de velhice, provavelmente ele não iria para Valhalla, que é o céu dos nórdicos. Exato. Então, esses caras eram extremamente apaixonados por conquista. Bravos. E eram valentes. bravos, valentes. Então, eles acabavam... A própria mitologia de cada um deles impulsionava aquele modo de vida. Sim. E tem até uma curiosidade que o termo Hell, que é inferno, que virou o nosso inferno, né? O inferno cristão, o termo e a simbologia ali, o Hell vem dos nórdicos. Então não existia... Você pega na Torá, que é o livro sagrado judaico, que foi o primeiro das 3 principais religiões monoteístas do mundo, e não existe conceito de inferno. Olha só. E o cristianismo é uma continuação do judaísmo. Do judaísmo, sim. Então você pega, teve muito o que eles chamavam de sincretismo. Então tinha lá alguém que era cristão, ia para um lugar onde tinha uma tribo que tinha outras crenças, então eles faziam essa transposição de conceito. Falou, esse cara que você acredita é tipo o Jesus. Esse outro cara é tipo o Santo Agostinho. Esse cara... Exatamente, né? Então eles faziam essa transposição para começar a catequizar essas outras tribos, essas outras pessoas. Sim. E aí a Europa inteira foi virando cristã, baseada em monarquia. E curiosamente, o único lugar que não foi dominado pelos romanos foi o reino da Germânia, que era... Aí tem uma batalha épica lá acho que é a Batalha do Teutônico, acho que alguma coisa assim. Acho que é do dia 9 de setembro, se eu não me engano. Nossa, eu não... Olha... Que é no sul da Alemanha. Eu sei porque... Você estudou conta de morar lá. É uma curiosidade. Eu tinha o sul da Alemanha e os caras entraram uma vez, sequestraram, né? Tipo, os romanos sequestraram um cara. Esse cara depois virou um cara de alta patente no exército romano. E quando eles voltaram para tentar dominar de vez a região, esse cara se aliou aos germânicos. Então ele não traiu o povo dele, né? Entendi. E aí eles deram a maior derrota lá do Império Romano. E aí o Império Romano terminou com o Império Sacro Germânico Romano, era alguma coisa assim. Então ele terminou fazendo uma fusão ali com que não conseguiu fazer a implantação daquela religião certa lá, né? A religião até sim, mas eles não conseguiram dominar militarmente. Né? Entendi. Então é um ponto de orgulho ali pro alemão do sul ali, né? Ah, entendi. Essa parte da história eu não conhecia. Legal. Devo ter visto, mas, né? A gente não se atenta. Eu gosto bastante de cultura nórdica, acho que de uma forma geral, assim, eu gosto bastante do tema religião. Também gosto bastante. Então, e dos nórdicos ali é o que os meus ancestrais tinham ali como doutrina, né? Então, eu acho interessante. De certa forma, quando você estuda isso, você também estuda a sua ancestralidade. A história da minha família e tudo mais. Tinha um negócio também que eles faziam, acho que era Beowulf, alguma coisa assim. Então, já vi esse nome. Assim, o que eles faziam? Eles comiam os cogumelos, e aí eles entravam numa transe, meio que energética, espiritual. Só que eles guardavam animais. Então, o primeiro ato de um combate numa guerra contra germânicos não eram de soldados contra soldados, eram dos inimigos soldados contra animais. Então eles soltavam cachorro, soltava lobo, urso, soltava todos esses bichos, e eles na transe ali do cogumelo, o espírito deles se fundia com o espírito desses animais. Uau. E aí, por isso que existem sobrenomes, não sei o que lá, Wolf, não sei o que lá, Bear, que são sobrenomes
a respeito do animal ali, de poder desses caras. Olha né? que legal. É muita brisa, né? Eu acho tão bacana, né? Porque assim, nós no nosso mundo moderno, a gente deixou tudo isso para trás, como se toda essa sabedoria ancestral e toda essa unicidade que eles tinham com a natureza não tivesse mais sentido para nós, né? Sendo que, na verdade, quando a gente tem, você deve experimentar isso, um momento que você vai de férias, seja o que for, você vai ter um contato com a natureza, sua vida muda. Muda. Sua respiração muda, seus batimentos cardíacos, vamos falar de forma médica, né? Os batimentos cardíacos mudam, sua respiração muda, sua energia cerebral muda, seu foco muda. Isso é o quê? Né? Tem aquele negócio do aterramento também, né? Sim. Então, se eu ficar muito tempo sem ter contato com a natureza, eu vou no parque ecológico que tem aqui... Tiro o sapato. E piso no chão. Sento no chão, deito no chão. E eu sinto que o que tem de ruim, de ansiedade, não sei o quê, tudo isso vai se dissipando. E a gente cada vez mais usando borracha no pé, Então, eu sou eu tenho bastante conexão assim, com a natureza. A minha mãe mora num sítio, ela mora em Minas. E lá tem uma cachoeira, não é alta não, é uma cachoeira baixinha. Mas a água é bem gelada. Então, quando a gente às vezes está nessa situação assim, você fala, nossa, queria dar uma aliviada. Você entra nessa água gelada. Você só sente o gelado na hora que entra. Depois, o corpo fica tudo aquecido. Você sente ali... É um negócio assim, e você sai totalmente diferente. Tem um livro que é A Lei do Triunfo. Já ouviu falar desse livro? Eu já ouvi falar, mas eu não li. Não, é um livro bem denso, assim, acho que deve ter umas quase 400 páginas. É de um cara chamado Napoleão Hill. Sim, Napoleão Hill. E o Napoleão Hill, ele fez um estudo, acho que ficou durante 20 anos, entendendo qual que era o perfil das pessoas que tinham uma vida triunfal, né? Tinham triunfado na vida, certo. Basicamente isso. E aí ele chegou nessas 16 leis do triunfo. O primeiro capítulo, ele fala de mastermind. E aí o mastermind é você ter várias mentes conectadas a um objetivo. E aí ele faz não sei se ele chegou a fazer experiência ou se ele só exemplificou, que foi algo muito transformador, assim, para o meu entendimento de energia. A gente consegue ter, acho que são 5 sentidos, né? Que é o toque, o olfato, o paladar, ouvido, tem mais alguns? E visão. Deu 5 ou 4? Toque, 1, 2, olfato, 3, 4, paladar, 5. visão. São 5. E aí ele falou, se você pegar uma barra de ferro e você vibra ela em X frequência, você vai escutar o ruído. Depois você vibra ela um pouco mais e aí se você encostar nela, você vai sentir que ela está quente. Depois, se você vibrar ela um pouco mais, se ela estiver no absoluto escuro, assim, você vai ver ela incandescente, ela vai começar a pegar fogo. Aí ele fala, vibração, sei lá, 100 de vibração, você ouviu. 200 de vibração, você sentiu calor. X, 300, não sei o quê. E essas vibrações entre uma e outra? Você também recebeu essa vibração, mas você não conseguiu decodificar. Olha que legal. Então, acho que existem muitas coisas das quais a gente não consegue decodificar. Outra coisa que tem é a PNL. Sim, então, eu tive a oportunidade de trabalhar para um palestrante de PNL e daí eu fazia ali as apresentações dele, editava alguns videozinhos e eu aprendi muita coisa também, viu? Inclusive vi essa questão, não é a mesma situação, mas pessoas que entortavam uma barra de ferro também, assim, num momento de muita concentração, conseguia passar numa tipo uma fogueira com brasa. Assim. Exatamente. Já vi essa, né? Exatamente. Porque é o controle da mente, né? E aí, no PNL, eu não sei se esse número é certo, tá? Mas eu acho que 90% da nossa comunicação, ela é não verbal. Então, o jeito que você se comporta, o jeito que você olha, o jeito que você
aquela energia que você emana para outra pessoa, Exato. a pessoa está recebendo aquilo. Então tem gente que Sim. fala, putz, meu santo não bate com aquela pessoa. Às vezes ela não te falou nada que tenha te ofendido, mas às vezes a postura dela com você te levou para um outro caminho. Então, Sim. assim, eu acho que, resumindo, existem Exatamente. muitas coisas entre os nossos sentidos que a gente consegue capturar assim, e não consegue decodificar de fato, né? Acho que é Paulo que fala, né, na Bíblia, o apóstolo Paulo que fala que existe muito mais entre o céu e a terra do que a nossa vã filosofia pode saber, né? É algo assim. Que é exatamente o que eu costumo falar às vezes quando alguma pessoa duvida tanto de energia quanto de N situações. A gente não tem conhecimento de tudo. E os nossos equipamentos também não estão adequados para captar toda a energia e toda a movimentação, todo o ruído. Eu vi uma vez um estudo, uma faculdade nos Estados Unidos fez, que tem a ver com isso, que foi a vibração das cordas vocais dos animais ferozes, como que a gente sentia. Então, eles colocavam pessoas, como a gente aqui com fone e tal, e colocavam uma vibração muito baixa, era uma frequência, né, muito grave, tipo de um rosnado de um leão, por exemplo, e deixava a pessoa ouvir aquilo, mas não com o ouvido, né, a audição. Deixava, tipo, numa frequência que ela começava a sentir medo. Ai, o que você está sentindo? Eu estou sentindo medo. E ela não conseguia entender. E tinha pessoas que ficavam apavoradas, mas ela não conseguia ouvir, né, como você falou, decodificar, entender que aquilo era um rosnado de um leão. Mas ela sabia que ela estava sendo ameaçada de alguma forma. Então, são duas situações, né? Tanto a frequência, né, sonora que a pessoa captou, que o cérebro captou e o ouvido não entendeu, como também a nossa memória ancestral, né? Uhum. Que fala da nossa memória ancestral, que até quando a gente sonha que está caindo, né, ou que está voando, é a nossa memória ancestral, que fala de quando os nossos antepassados viviam sobre as árvores e tudo mais, e quando, né, caíam e tal. Então, são essas duas situações. Quer dizer, tem muita coisa, né, que acontece e que a gente não tem noção. E às vezes a gente está numa sensação de medo, talvez de tristeza, de desânimo, e às vezes tem ali alguma frequência, algum ruído, alguma coisa, alguma energia que possa estar nos atrapalhando na nossa vida. Teve uma época que eles estavam lançando drogas sonoras. Não sei se você já ouviu falar disso. Não. Não? Você comprava e aí você colocava um fone e aí você tinha meio que muitas reações ali, ou era psicodélico, alguma coisa nesse sentido. Que legal. Legal porque, assim, eu nunca ouvi falar, né? Assim, e acredito que realmente tenha efeito, né? Tem, acho que tem, pô, com certeza. Aconteceu, acho que foi nesse final de semana, não nesse, no anterior, o Tomorrowland, né? Uhum. Que o som é muito altas vibrações né? E existe uma frequência também, um volume, né? Não frequência, um volume que ele começa a se tornar também prejudicial, né? Existe uma decibéis ali que eles falam, que ele começa a se tornar prejudicial. Tem até a questão de como a música surgiu. A música surgiu em rituais. Então, você pega o ritual da passagem da vida da criança para a vida adulta, o ritual de não sei o que, o ritual. Então, tudo que é onda sonora, ela tem algum poder de fazer alguma transição na nossa cabeça. Então, a forma como a música virou um objeto comercial e tudo mais, o que você escuta faz total diferença na forma como você se sente e na forma como você se comporta também. Total. Eu, na época que eu era mais fervorosa na igreja, né, eu ajudei, assim, em algumas casas de pessoal dependente químico e tal. E uma das coisas que era aconselhado era a questão de música. Que
se a pessoa começasse a ouvir 2 situações, músicas com letras em que falasse, por exemplo, como a gente conhece, né? De depressão, de traição, de não sei o que, de bebida, iria incentivar. E outra forma é a memória emocional, né? Uhum. Então, ele ouviu essa música quando ele estava num momento que ele estava usando, bebendo. Ele vai ter vontade de usar. Dá gatilho, né? Exatamente. Então, loucura, tem né? tudo a ver. Tem uma área agora que é o neuromarketing, né? Exato. E o neuromarketing ele é dedicado ao estudo do comportamento do seu cérebro através de estímulos de peças publicitárias ou de conteúdo. Cara, isso é uma faca de 2 gumes, né? Eu acompanho bastante agora me fugiu o nome, que é o Desmarketize, que era o da... João Branco? Isso, João Branco, que era o CMO do McDonald's, né? E ele fala muito isso, e eu concordo com isso, né? Que, assim, a gente precisa... A gente trabalha, lógico, a gente está aí, o mundo precisa ganhar dinheiro, vamos dizer, né? Mas é uma forma até, não sei se eu deveria falar, mas injusta, né? Que às vezes a gente consegue manipular os desejos das pessoas, se você usar de forma certa o neuromarketing, a ponto de você conseguir que as pessoas façam, sim, tudo que você quiser comprar, né? Você vai desarmando eles ali, você vai criando com eles uma âncora, você vai criando ali uma situação, vai gerando uma necessidade, vai gerando uma escassez, e aí você leva ele até que ele consiga fazer aquilo que a gente planejou que ele fizesse, né? Pode ser. Eu sou um pouco descrente nesse sentido. Eu acho que a gente... indo pro nórdico, Sim. tem um negócio chamado Inguts, que é uma letra do alfabeto rúnico. Sei. E essa letra, ela significa que onde há desejo, há caminho. Que é parece 2x, um em cima do outro, assim. Isso, esse mesmo. Uhum. Então, ele simboliza, onde há desejo, há caminho. Então, eu acho que o marketing é isso. Existe um desejo velado de consumir determinado produto, serviço ou solução. Você só precisa encontrar o caminho. Então, o marqueteiro ajuda a pessoa a encontrar o caminho. Eu acho que ela não manipula a pessoa a ponto dela comprar. Eu acho que ela encontra o caminho e satisfaz um desejo. O que faz com que a pessoa compre alguma coisa que ela não deseja de fato, esse negócio, acho que esse é o tipo de vendedor picareta, assim, que queima o negócio inteiro, não é? Também, mas eu discordo um pouco. Inclusive, é uma das tatuagens que eu tenho aqui, ó. Eu consigo tudo o que eu quero. E eu explico para as pessoas o porquê. Porque nós somos ensinados a querer algumas coisas. E agora já vamos falar assim mesmo do neuromarketing, né? Uhum. Como que você leva as pessoas a querer determinada coisa? Também não é algo rápido. Tá. Não é fácil. Mas, por exemplo, quem determinou que todos nós deveríamos ter um celular? Não é? Como que isso foi acontecendo? Um tinha, o outro tinha, e cada vez foi sendo melhor, e aquilo foi se tornando frequente, eu fui vendo cada vez mais, por mais resistente que eu fosse, eu acabei cedendo. Uhum. Então, é a mesma coisa. Às vezes eu costumo falar assim, às vezes a pessoa fala assim, eu queria, sei lá, vamos dar um exemplo. Mas acho que o celular, por exemplo, É uma necessidade? Então, assim, você precisa lidar com o dinheiro. Voltando lá nos primórdios, o dinheiro, como nasceu o dinheiro, né? Já foi sal, já foi couro, já foi... Sim. Uma infinidade de coisas das quais você Galinha. trocava. Galinha, na época do escambo. Sim. E aí, sei lá, sobrava 50 quilos de batata, o cara levava na praça e trocava 50 quilos de batata por 50 quilos de cebola. Isso. Só que era ruim ficar carregando batata, carregando cebola. Aí quando sobrava, o embrião do dinheiro, quando sobrava eles levavam num silo central e um cara fazia uma tábua de argila, falava assim, vale 50 batatas.
ao invés do cara ficar carregando a batata para cima e para baixo, ele vinha com a plaquinha de argila e falou, vamos trocar sua batata, minha cebola? Cada um trocava. Ponto. Aí o mundo evoluiu, sistema bancário, não sei o quê. E aí hoje eu acho que você carrega o seu dinheiro no seu celular e não precisa mais ir até o banco e levar o dinheiro físico. Então, a minha crença é a seguinte, o mercado, o capitalismo e tudo mais, ele foi evoluindo de acordo com as necessidades das pessoas. E aí, quando algo facilita o seu acesso, você acaba aderindo àquilo. Cedendo. Por exemplo, aquele óculos da Apple. Era muito caro, não servia para nada e, micou, não vendeu, né? Sim. Então, não acharam utilidade para ele. Então eu acho que existe sim. Eu entendi o que você está querendo dizer, que a gente vive de criar desejo. Te cria valor, cria desejo, e aí a pessoa se sente obrigada a consumir aquilo. Sim, é pelo senso de pertencimento que todo mundo tem, né? Sim, então, sim. Você acaba querendo pertencer. E eu ia dar o exemplo, por exemplo, da molecada, né? Meu filho tem 19 anos. Então, é normal ele e os amiguinhos, e o amiguinho não, que se ele ver eu falar isso, ele vai ficar putaço comigo. Ele e os amigos falarem, por exemplo, assim, não, eu queria ter uma Mercedes, eu queria ter uma BMW, não sei o quê. E às vezes, por que às vezes a gente fica mirando algumas coisas assim? Uhum. Porque alguém disse, é o melhor, é bom, Sim. é bonito, é não sei o quê. E aí você acha que você quer, Uhum. mas nem sempre é realmente o que você quer, porque o que você quer? Você quer viajar, você quer liberdade, né? Porque é isso que o carro traz. Aí a gente está voltando para publicidade, não mais, né? Porque vendeu o conceito, né? Então, o que o carro traz? O carro vai me trazer uma liberdade, o carro vai me trazer a viagem, a experiência que eu vou ter na viagem, não é? E não necessariamente para isso eu preciso ter uma BMW, uma Sim. Mercedes. Agora, existe a situação que a gente sabe quando que a pessoa quer ter, quando a necessidade dela já não é mais a experiência, não é mais a liberdade em si, mas é de ser visto, de ser notado, é outra situação, né? São degraus sociais ali, né? Exato. Então, assim, por quê? Por isso que eu falo que a gente tem que saber o que a gente quer. Porque às vezes a gente fala que quer, mas no fundo não é isso que a gente quer. Sim. Né? Às vezes, vamos dar um exemplo, mais um exemplo. A rapaziada, quer namorar o menino mais bonito, a menina mais bonita. Mas, no fim, ele quer alguém que vai com ele no basquete. Uhum. E a fulana, a Beltrana, não gosta. E não é o que ele queria. Ele não quer acompanhar ela, sei lá, no shopping. Então, essas coisas que eu falo, que a gente aprende a querer. E, às vezes, o que acontece? Muitas pessoas, e isso agora eu vou falar de forma geral, no mundo, se conformam com algumas situações da vida porque ela tem uma parcela daquilo que ela quer. Uhum. Eu tenho um emprego legal. Eu gosto do meu salário, vamos dizer, né? Mas eu não gosto do que eu faço. Então, vai fazer o que você gosta, né? Não fique ali fazendo o que você não quer só porque você está ganhando razoavelmente bem. Se eu for começar outra coisa hoje, eu não vou ganhar bem. Ok, mas você tem que ser valente para isso, para você chegar lá, né? Então, por isso que eu falo que quando nós somos educados a querer alguma coisa, é isso. Porque às vezes a pessoa está inserida numa família, num grupo de amigos, numa sociedade, numa situação, num contexto em que ele é levado a querer determinadas coisas. Ele vira gado, né, de algo. E aí que tá. Quando você consegue pensar pela sua própria cabeça, ter seus próprios desejos, fazer exatamente o que você quer. Será que é isso mesmo que eu quero? Às vezes, né? Será que é isso mesmo que eu quero? Sair num sábado à noite? Eu não posso ficar na minha casa? Falar não de boa para todo mundo e falar, olha, vou ficar, vou comer uma pizza.
E o meu personal, não quero saber. Eu não quero fazer, né? E eu não sou obrigada, porque tá todo mundo correndo, todo mundo treinando, eu tenho que treinar também. Eu tenho que treinar se eu sentir que eu tenho que treinar. Agora tem muita gente que... É exatamente o que você falou. Manada. É manada. Né? Manada. Tem uma questão que, assim, a publicidade feita em cada país, o marketing feito em cada país, ele reflete o nível cultural da população. Então, por exemplo, o Burger King aqui no Brasil, ele é progressista. O Burger King na Arábia Saudita, sei lá se é que existe, ele usa elementos culturais. Então, a mulher lá no Burger King tem, no anúncio do Burger King, aparece de rabo. Então, as marcas se moldam às culturas de determinados países. E aí que vem o ponto principal. Eu não considero a publicidade e o marketing, de uma forma geral, algo que é negativo. Por exemplo... Não é negativo. Sim. Mas tem muita gente que coloca todos os defeitos do mundo quando alguém quer falar que alguém é mentiroso ou alguma coisa de forma pejorativa, fala, esse é marqueteiro. Entendi, sim. Então, Verdade. Acho que assim, a gente virou meio que o bode expiatório da sociedade e eu tenho a seguinte opinião. Você pode produzir bebida, é legal no país, é legal. Então, você pode vender. Se você pode vender, você pode anunciar. Pode vender cigarro? Pode. Você pode vender, pode anunciar. Então, eu acho que quem tem que fazer o controle do que pode e o que não pode é o governo. Sim. Mas se pode vender, pode ser anunciado. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, se a gente pegar lá antes de 1888, 1889, um período anterior, antes do Marquês de Pombal assumir lá o governo português, depois de um terremoto que deu em Lisboa, que eles aumentaram o imposto e começaram a drenar tudo que tinha no Brasil. E aí esse cara foi e destruiu as escolas jesuítas. Mas o Brasil, antes disso, a gente tinha um ensino profundo de filosofia, profundo de lógica, profundo de matemática. Então, o Brasil em si, você olha assim ali no século, lá nos anos 1800 e alguma coisa, o Brasil crescia mais ou o mesmo tanto do que os Estados Unidos. Quando a gente acabou mudando a forma de educação, aí os Estados Unidos despontou e a gente continuou, enfim, aí a história traz a gente até aqui. Mas eu acho que o senso crítico que cada pessoa tem que desenvolver o seu. Então, por exemplo, uma puta história para contar isso, né? Eu acho que cada pessoa tem que desenvolver o seu senso crítico. E você tem que ir atrás de ler Platão, ou Sócrates, enfim. Você tem que ter esse conhecimento. Curiosidade, né? Essa curiosidade para buscar aquele conhecimento. Porque no final do dia é você com você. Então você não tem que... Muita gente espera que isso caia no seu colo e tal, e aí culpa o outro pela falta de cultura que essa pessoa tem. Então, tipo, se você não se preparar, se você não tiver apto a conviver numa sociedade onde você vai ter um monte de estímulo toda hora para te obrigar a ir para a manada, você vai acabar indo para a manada. Tem um caso que acontecia comigo frequentemente, assim, eu tenho gastrite, né? Tenho bastante queimação. E aí eu gosto de cerveja, mas ia no churrasco, aí tomava 1, 2 cervejas, tomasse muito já me dava queimação, já acabava com o churrasco para mim. E eu também não gosto, eu gosto, mas não, nossa, adoro o sabor. Aí eu ia no churrasco, tomava uma cerveja, parava de tomar. Mas já parou? Bebe mais. Por que você não... Aí tinha dia que eu ia e não bebia. Mas por que você não tá bebendo? Tá tomando remédio? Eu falei, não, simplesmente não tô afim de beber, não quero beber ainda. Tem que explicar, né?
Então é um negócio da manada. Então você quer tacar a latinha na mão ali para fazer parte daquele grupo social. Exatamente. E eu acho que adolescente sofre muito mais isso. Sofre. Quando a gente vai ficando já ganhando um pouquinho mais de idade, a gente gosta daquele Já negócio. percebe que você não precisa ser, né? Igual a todo mundo, mas infelizmente é uma coisa mesmo comum, essa questão de pertencimento. E você falou uma coisa que me fez lembrar também, mas nem todo mundo quer, né? Pensar. As pessoas preferem terceirizar, né? Terceirizam os seus pensamentos, terceirizam a fé. Por isso que tem muitas religiões, por isso que tem muita... hoje tem muitos coaches, né? Sim. Tem muito tudo isso, por quê? Porque as pessoas não querem pensar. Eles não querem ter o trabalho, eles querem que alguém decida por eles. Sim. É aquele negócio, tem muita gente que... muito cristão. E aí tem muito cristão que não leu a Bíblia. Sim. Aí você fala, cara, mas você não leu? Não, mas você, tipo... Você sabe. Sem nenhum tipo de crítica à religião, a pastor, a padre, ou qualquer outro tipo de religião. Mas, então você está confiando numa história que um homem te contou. Exato. Que ele está falando, não, tá aqui no livro. Pô, tem no Spotify a Bíblia narrada pelo Cid Moreira? Tem inteira. Então, se não gosta de ler, ouve. Ouve, exatamente. Ouve e vê, putz, é isso aqui mesmo. É isso que eu gosto. E aí você corre menos risco de ser manipulado por alguém, falando, não, mas porque na Bíblia está escrito exatamente, isso. Falar, não é bem isso. Hein? Mas as pessoas preferem, né? Até num ponto sensível que é política também. Preferem deixar que alguém faça e decida por elas. Então, me mandaram no grupo do WhatsApp que fulano é assim. Ele não vai pesquisar, ele não vai atrás, ele só recebe. Só recebe. Né? Ele só recebe e passa para frente. Isso que é o pior, né? Recebe e passa. Então, assim, por que as fake news também, né, ainda é um problema muito grande? Exatamente por isso, porque as pessoas, elas são acomodadas, né? Elas preferem que alguém indique o caminho para elas do que elas mesmas buscarem. Então, assim, deveria ter nas escolas, né? Ensino de filosofia, de forma... Tiraram, né? Exatamente, tiraram. Tinha lógica, tinha filosofia. Na minha época tinha educação moral e cívica. Eu também acho que faz bem também. Faz bem, porque você precisa saber... né? Cantar pelo menos o hino, entender o porquê que o seu país tem determinadas regras e não tem, qual que é a sua cultura, né? Tem gente que queria votar, enfim. No candidato de São Paulo no interior, né? Tem gente que quer votar no candidato de São Paulo, mas como é que faz para eu votar nele daqui? Fala, não é assim que funciona. Aqui é o seu. Você mora onde? É aqui. Então você vota no daqui. Mas nem sei quem é daqui. Então. Então começou errado aí. Né? Tá tudo errado, né? Essa é a situação. A informação, a internet, ela globalizou, né? Trouxe essa globalização, todo mundo informado. Mas, ao mesmo tempo, é tudo superficial. Não tem aprofundamento de nada. Né? Então, nós somos ali bombardeados por muitas informações o dia inteiro, coisa que há 10, 15, 20 anos atrás não éramos. Mesmo com a internet no seu início lá atrás. Né? Nós não tínhamos tantas informações como nós temos hoje. Só que, por outro lado, essas informações não nos beneficiam em nada. Porque se a pessoa não tiver curiosidade de ler, de se informar a respeito daquilo e só ficar com a manchete ali, com o título da informação, ela não vai receber informação, ela não vai adquirir conhecimento, ela não vai ter uma opinião sobre nada, porque ela não sabe, ela não entendeu, ela não se aprofundou. E essa coisa da fake news, dos boatos, antes era boato. Era boatos. Cara, isso é muito antigo, muito mais antigo que a internet. A internet só deu mais velocidade para isso. Tava assistindo, acho que é o Wild Earp and Cowboys Wars, que é o nome do cara, que acho que é mais ou menos esse nome, Wild Earp e a Guerra dos Cowboys. Tem no Netflix, que é contando um tiroteio que teve
entre os caras que eram lá os homens da lei e os cowboys que saqueavam lá uma cidade nos Estados Unidos. E aí aquilo começou, tipo, já tinha jornal pra caramba e tal, e aquilo lá começou a virar meio que uma série para as pessoas acompanharem. E aí se produzia um monte de história falsa, enfim, histórias falsas dando ali contornos para uma e para outras pessoas, e aí parte da família de um foi assassinada, do outro, e tomaram... Putz, é uma história, e é uma história real, e isso mexeu na bolsa, mexeu em como o JP Morgan ia financiar as estradas de ferro nos Estados Unidos. Então, tipo, era uma história, tipo uma série, que começou a ter vários fatores que influenciaram a economia inteira americana por conta de informações que não eram reais. Né? É bem bacana. Eu acho que foi... Eu ouvi essa frase que eu vou falar, acho que foi no Peaky Blinders também, na série, que ele fala que... Só que é de um filósofo, um pensador que eu não vou saber agora. Mas ele fala que uma mentira repetida várias vezes se torna verdade. Ah, é. Essa é do Goebbels. Joseph Goebbels, que era do ministro Hitler. da propaganda nazista. Do Hitler. Então, e na série, né, ele faz isso. Eles começam a dissimular lá, divulgar umas notícias falsas, e eles têm essa estratégia. Vamos repetir várias vezes, porque uma mentira repetida várias vezes se torna verdade. É verdade. E eu vi que você fez jornalismo também, né? Cara, é porque assim, comunicação social, ela me dá a abertura, né? Ela me dá a licença para trabalhar também como repórter, como jornalista. E aí, como eu atuei na área de política, foi logo em seguida que eu trabalhei com o Galo, né? Que eu fui assessora de imprensa do Galo. Então, eu também tirei a licença para atuar como jornalista. Por isso que eu apresentei, entrevistei artista, fiz N coisas. E para mim não era difícil, apesar, como eu disse, né? Eu não sou extrovertida, eu sou tímida. Mas eu consigo me virar bem, consigo falar bem. Que legal. E quando que você chegou na ASX? Na Fabritech, né? Na Fabritech, eu cheguei por indicação de um amigo. Já tem quase 1 ano e meio, não faz muito tempo, mas eu cheguei assim no olho do furacão. Uhum. A empresa ia para a Capital Motoweek em Brasília, que é o terceiro maior evento de motociclismo do mundo, né? Ficando atrás apenas aí de Daytona e outros nos Estados Unidos. E eu cheguei há 15 dias desse evento, ajudei na organização, fui com a equipe para lá e foi pauleira, 15 dias assim direto, né, no evento, um evento que por dia circula mais de 800 mil pessoas. Caramba. Por dia de evento. Esse evento é o que acontece ou no dia do motociclista ou o próximo, sim, né? Sim. Que já tocou, acho que é Steppenwolf. Já teve várias bandas famosas. Nesse que eu fui no ano passado, foi Nando Reis, Pitty, foi assim, esses nomes do rock nacional. Esse ano teve alguma participação também americana, mas eu não me lembro quem foi, e também a gente escolheu fazer Festival Interlagos esse ano, ao invés de fazer Capital Motoweek. Então eu cheguei ali nesse reboliço todo acontecendo e organizando, e não podia faltar nada, stand, produto para vender, equipe para montar, para atender, e marketing para fazer, e tráfego pago para fazer, divulgar, e uma rede social que na época estava ali com uns 400 mil seguidores, hoje já está com 600 mil. E tudo aquilo acontecendo ao mesmo tempo. Então eu cheguei, né, tinha já uma outra pessoa que fazia parte da equipe, que hoje não está mais com a gente, e ali foi separando os homens dos meninos, né? Que
realmente é muito trabalho, mas é uma experiência assim que você não tem comparação, o que você é antes de um evento desse porte e o que você é depois. Então você entra realmente achando que a vida é um morango e sai entendendo que você precisa aprender muito e melhorar muito. E foi isso que aconteceu. Depois desse evento, aí a gente, né, comigo à frente, né, nós fizemos várias feiras para B2B, daí no caso, porque esse evento é B2C. Então nós fizemos várias. Então foi sempre aperfeiçoando esses eventos, essas situações de aparência de trade mesmo, né? Trade marketing, colocar a empresa para fora, né? Uhum. Se preocupar com essa visão que as pessoas têm da empresa, né? E foi isso que foi acontecendo. Então, de lá para cá, eu nem sei dizer quantas, eu sei que agora, em novembro, eu vou para o último evento do ano. Fizemos esse ano Festival Interlagos, que também foi uma experiência muito bacana. Diferente de Capital Motoic, que é clube, motoqueiro, motoclube, essa coisa mais passeio, o Festival Interlagos já é motovelocidade, já é uma outra situação, um outro público, que também foi uma experiência bem bacana. Conhecer de perto ali algumas ativações, né, das grandes marcas, que foi Honda, Yamaha, que também tem umas participações assim incríveis, né? Eles têm sacadas assim incríveis, que você tem realmente experiência com a marca e que você tem muitos insights, né? Eu ainda estou engatinhando nesse mundo, mas estou aprendendo muito, né? Hoje estou à frente, né, da equipe de marketing da SX, né, Fabritech. Nós somos em 9 pessoas. Então, tenho redator, tenho videomaker, fotógrafo, social media, gestor de tráfego, né? E cada um ali muito consciente, né, daquilo que está fazendo, para onde a gente vai levar e tudo mais. O nosso CEO também, o Marco, ele é muito criativo, é uma pessoa, assim, inspiradora nesse aspecto. Uma pessoa que lá atrás ele viu também essa luz, né, de influenciadores e tal, e ele começou com esse movimento de influenciador e fez a marca crescer, né? Nós começamos, a empresa, né, começou há 6 ou 7 anos atrás e ela fabricava para a Axis, né, que é a europeia. E vai fazer 2 anos agora em dezembro que passou a fabricar para si mesmo, com essa marca nova, a SX. Né? Então, deixou de ser ali, como se diz, uma franquia, né? Algo do PR, tipo. Um private label, né? Exato, para se tornar, então, fabricante da sua própria marca. E esse movimento que já acontecia, né, de influenciador e de um posicionamento de marca bem... um branding bem feito, um posicionamento bem feito também. Então, levou que todo esse cliente que já conhecia aquele nome como Axis, né, ele não perdeu a fé, ele não perdeu o desejo de comprar esse produto quando ele se tornou SX. Né? Ainda o pessoal não entende, pergunta, questiona por que mudou e o CEO ele não fez questão de fazer essa declaração, olha, estamos mudando. Não, ele simplesmente acreditou que lá na frente ele iria contar essa história, né? E todo mundo foi acreditando junto, isso que é gostoso, né? Você vai e entra e vai no embalo. E realmente, hoje eu vejo que foi a melhor opção, né? Que se talvez lá atrás tivesse feito, não, nós vamos mudar, as pessoas iriam despertar e falar, nossa, então eu não vou... Então eu não quero mais. Exato. Mas não, porque a qualidade se manteve, o posicionamento de marca se manteve, né? E hoje está melhor, né? Hoje nós temos mais produtos do que quando fazia, né? Fabricava para essa empresa.
E grafismos também. Hoje a gente tem a liberdade, né, de criar, de ter uma linha própria, de pensar, né, de entender o mercado, ver qual que é a necessidade do mercado brasileiro com relação a capacete de moto. Então, hoje, olha, eles querem tal grafismo, eles querem tal personagem, eles querem partir para esse lado, eles querem um produto mais acessível, eles querem, como nós vamos logo em breve, lançar o capacete aberto. Então, eles estão pedindo. Então, hoje a gente ouve mais esse cliente. Então, por isso o sucesso tá, graças a Deus, acontece, né? Por isso, porque a gente está mais próximo. Cara, eu acho que deve ser a marca de capacetes no Brasil que tem mais seguidores, né? Que tem mais engajamento, né? A maior rede social de capacetes no Brasil. Que legal. E 600 mil seguidores. Caramba, é muito seguidor. É né? muito, é muito. E como foi o início disso? Como que vocês começaram a ter muitos seguidores? Né? Foi esse movimento. O movimento que o Marco começou lá atrás com influenciadores, né? Lá atrás, hoje não funciona tanto, né? Hoje nós temos que acreditar mais nos creators, né? Que são mais regionalizados, que tem ali um conteúdo mais... que engaje mais. Mas lá atrás era esse o segredo, né? Vamos dizer, se é que há um segredo. Era colocar em pontos estratégicos pessoas que fossem levando o nome da marca, que fossem falando, porque é aquilo que nós já falamos, né? Nós começamos falando disso, que eu falei que é o que eu acredito, que de tanto ver, você vai usar, você vai querer, né? Hoje a gente entende que, né, no meu público, né, existem bolhas. Por exemplo, pode ser que em Indaiatuba, talvez a moda entre os motociclistas seja uma marca X de capacetes. Então, para que a gente consiga quebrar uma bolha, eu preciso que outras pessoas que têm influência usem, né? Que é aí que você vai quebrando essas objeções. Eu vou comprar por quê? Se o outro é mais barato, ou se o outro tem um grafismo X, ou se o vizinho, fulano, gosta, usa, já usou, já comprou, porque tem isso. Tem. Né? Já usou, já comprou, ele gosta, então eu vou comprar também. Aí, quando a pessoa não conhece, ele fica com receio. Né? Então, você precisa realmente ter essa percepção. Essa percepção. Que legal. E eu vi que vocês fazem muito material, né? Qual que é a frequência de postagem que vocês têm ali? A frequência hoje, eu não vou dizer para você com certeza, porque às vezes altera. Depende também de collab e N coisas. Mas a gente coloca, tipo, stories a gente não conta, porque vai da criatividade do dia. Às vezes pode ser 5, às vezes pode ser 15, né? Mas a publicação no feed hoje está entre 2 e 3. Diário. Nossa, é muito material, né? Muito material. É muito material. E vocês contam com um time de quantas pessoas? Falou 9? 9. E como é que tá organizado esse time? Então, nós temos um redator, né? E tem um fotógrafo, um videomaker, tenho 2 designers, tenho uma pessoa que é um coringa, né? Que ele ajuda tanto como social media, como fazer vídeo, editar vídeo mais simples no celular. E tem a social media e gestor de tráfego e eu, né? É uma galera, Uma galera. É uma agência inteira, né? É uma agência inteira. Que é o que eu falei para você, né? Desde o começo. Eu acredito muito no trabalho dentro de empresa dessa forma, né? Não tirando as agências, porque lá a gente também tem agência que presta serviço para a gente. A gente tem uma agência que presta serviço de redação para um blog. Sim. Que a gente faz SEO, né? SEO, exatamente. E tem também uma gestão de tráfego. Então, ele cuida de todas as contas. E um gestor de tráfego interno, ele monitora o trabalho deles. Sim. Bacana. Mas ele sabe tanto ou até mais que eles, né? Por quê? Porque ele tem que saber o porquê que o cara tá tomando determinada atitude. Então, ele tem que entender. Bacana.
Tem... eu acho que assim, as vantagens e desvantagens, né? Sim. A vantagem de você ter um time interno é que você tem mais horas disponíveis ali para a produção. E quando você tem muito estruturado o que é o caminho que o marketing deve seguir, às vezes faz mais sentido ter um time interno. A agência, acho que faz sentido ter quando você não quer ter esse custo e quer diluir esse custo entre outras contas. A gente até presta o serviço também com times exclusivos, mas geralmente o que mais sai aqui é esse time compartilhado. Eu acho que o custo é um dos atrativos. O outro atrativo é esse intercâmbio de estratégias com outros mercados que você acaba aplicando. Putz, eu fiz isso aqui, funcionou muito bem. Vamos passar isso daqui para cá? Por exemplo, a gente fez uma estratégia para um evento de TI online e a gente fez com uma estratégia de infoproduto, de lançamento de infoproduto. Legal. E aí, a gente começou a mapear, a planejar a campanha e tal. Aí, um pouco tempo atrás, eu tinha feito um de infoproduto. Falei, vamos pegar isso aqui e colocar aqui? Aí todo mundo, será que faz sentido e tal? Falei, vamos rodar. Explodiu o negócio de geração de lead e marcação de reunião para os caras. Então, eu acho que esse é o ponto, talvez, positivo, que existe um laboratório maior. Sim, né? sim. Com certeza, esse brilhantismo da publicidade, do marketing de forma geral, ele está mais nas agências. Não podemos negar. Sim, né? Sim. Essa liberdade e até o fato de lidar com várias situações diferentes, isso faz a sua mente ficar acostumada a querer trocar e ter mais ideias. Querendo ou não, o time interno ele vai ficar acomodado. É normal. Ele tem ali uma rotina, né? O que dentro da agência você não tem. Né? Você não tem rotina. Então, hoje eu estou fazendo um vídeo, amanhã eu estou na rua coletando informação, depois de amanhã eu estou no cliente para uma ativação que vai fazer, estou fazendo uma reunião. Então, são coisas muito diferentes a rotina, sim. né? Agora, dentro de uma empresa, não. Dentro de uma empresa, você entrou para fazer determinada coisa, por mais que a equipe goste de trocar ali, né, informação e tudo mais, mas você vai fazer aquilo. Né? Você não vai mudar muito aquilo que você faz. Né? Então, de certa forma, é bom, mas para o profissional se tornar um profissional brilhante, vamos dizer assim, me perdoem, não briguem comigo, né? Os que estão dentro das empresas, eles são brilhantes, porque são também. Claro. Mas você não vai achar um funcionário dentro de uma empresa que vai ter ideias mirabolantes que vai concorrer aí os prêmios de publicidade. É mais difícil. É mais difícil. É mais difícil. Então... Tem uma vantagem também, que o cara conhece muito mais profundamente a marca em si. O produto, a marca, exatamente. O produto, a marca. E aí isso acaba refletindo também em qualidade na entrega, né? Então eu penso assim, sabe, Adriano? Não é nenhum nem outro. Os dois têm que andar de mãos dadas, né? Porque se a pessoa que está lá dentro também não te der um bom feedback, não te der como a gente estava falando no começo, né? Às vezes é difícil, porque você não consegue mensurar se realmente... Hoje a gente consegue através de ferramentas que vai... Exato. Mas, por exemplo, assim, alguns feedbacks, olha, gostaram desse layout, isso trouxe uma reação assim. Esse tipo de coisa, só quando a pessoa é muito sensível para te passar esse feedback. No contrário, você fica meio, né, naquela assim, e agora? Será que realmente, funcionou, né? Podemos continuar repetindo, né, dessa forma? Então, por isso que tem que andar de mãos dadas. Sim. Né? E acho que até esse modelo que vocês usam, né? Vocês têm o time interno e tem agência assessorando também. Sim. Eu acho que é o melhor modelo, porque você tem ali todas as horas do time interno, sim, com profundidade no produto, na marca, na empresa, e você tem a inovação que a agência vai trazendo. A gente está fazendo um negócio assim, esse assado está funcionando, vamos testar? Então, e também você como head de marketing que tem essa experiência. Sim, você tem que estar buscando, né? É o que eu falo assim, olha, pessoal,
a gente não pode desperdiçar. Tem um evento, tem uma situação, tem alguma coisa que a gente consiga sair daquela rotina, né? Que foi o que eu falei, que às vezes acaba, de certa forma, gerando um comodismo. Então, se você consegue sair disso, você consegue talvez driblar essa situação desse brilhantismo que a gente precisa ter, de ideias inovadoras e mirabolantes. E acho uma outra coisa também. Acho não. Eu vou até trocar a palavra. Eu acredito nessa forma de gestão, que seria um ambiente livre, um ambiente em que as pessoas se apoiam umas às outras. Um ambiente ácido, ninguém vai crescer. Sim, com certeza. Né? Se não tiver cumplicidade, se não tiver todo mundo na mesma frequência ali, não acontece. Exatamente. Né? Então, a gente volta lá atrás da nossa conversa. É isso mesmo. Então, hoje, a equipe lá é assim, ajuda o outro, é amizade, é um clima leve, é todo mundo ali, vamos pensar e fala uma bobagem, porque o brainstorm tem isso. Você precisa falar bobagens, às vezes, para que venha uma ideia boa, né? E, às vezes, se tem, na gestão, uma pessoa muito rígida, muito cheia de pudores e muito cheia de regras, então você acaba podando e limitando demais a criatividade da equipe, né? Então você tem que estar muito aberto e, ok, bora, é para o bem de todos, né? É isso aí. Bom, Kelly, queria agradecer a sua participação, foi muito bacana conhecer um pouco da sua história, um pouco do que vocês estão fazendo lá e estão tendo um enorme sucesso. Sim. Obrigado, te desejo muito sucesso, muita saúde, prosperidade e volte sempre, portas abertas, e dá o seu último recado aí pra galera. Olha, eu quero agradecer, né? Nossa, eu achei, assim, muito bacana essa oportunidade, né, de falar e de também agradecer, né, a minha equipe, agradecer o Marco também, porque ele acredita muito no marketing, né? O Marco é o nosso CEO. Agradecer a vida de forma geral, né? Que faz da gente essas pessoas mais sensíveis, né? Que conseguem captar essa energia, que conseguem captar essa coisa do marketing, da vibração, da publicidade, que você tem que tirar dinheiro disso, mas que antes de tudo é arte. Antes de tudo é conexão com as pessoas. E agradecer a você, né? Por ter me dado essa oportunidade, por eu vir aqui e colocar um pouquinho do que eu sou e do que eu trabalho, do que eu acredito, né? Que eu acho que nós somos feitos das nossas crenças, né? Com e certeza. As nossas crenças é que falam, né? A energia que fala antes da gente são as nossas crenças. Eu que agradeço. Aproveitar e deixar aqui os canais, né? Então siga o Beats Podcast, se inscreva, né, no Beats Podcast. Muita gente assiste o podcast, mas acaba não se inscrevendo. Acho que é comum no YouTube. Eu mesmo faço isso. Mas eu estou dando um lembrete. Se inscreve aí para você receber mais episódios como esse. Segue a Beats também nas outras redes sociais, que é o beats.digital. E eu tô em todas as redes sociais como Adriano Klump. O Klump é difícil, eu vou soletrar. É KLUM de Maria, P de Pato, P de Pato. Deixa suas redes sociais também e da empresa. As redes sociais da empresa, ASX Capacetes, né, no Instagram. Em todas as redes sociais, pode procurar também dessa forma que você vai encontrar. Tem site, YouTube. Estamos também ali criando vários conteúdos educativos para o YouTube. O nosso intuito é educar o nosso cliente, né? Então vocês podem nos seguir, inclusive está muito divertido, está bem bacana, nós estamos com uma linguagem bem leve, bem jovial. Então estamos no LinkedIn, no Instagram, no Facebook, no YouTube, e o meu Instagram pessoal é kellymonteiro.ofc, Instagram e LinkedIn. Fechado. Muito obrigado mais uma vez.